palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, o amor da Virgem Maria esteja no teu coração e na tua vida. Eu sou João Batista. Essas são as palavras de esperança. Efésios capítulo 5, de 15 a 20. Procure compreender a vontade de Deus. Será que é fácil? O que você acha? Às vezes tem coisas na nossa vida que acontecem que a gente não entende, né? Se a gente não entende, cabe a nós colocar tudo na presença de Deus. Mas é tão bonito quando nós tentamos compreender a vontade de Deus e entender isso e colocar isso em prática de alguma forma na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele dia que parece que as coisas deram todas erradas? Na verdade, às vezes Deus foi muito certo. Basta nós compreendermos o que Deus quer nos ensinar com tudo isso. E a leitura de hoje vai falar para nós de prudência, de sobriedade, vai falar para nós do louvor, da gratidão, ou seja, em tudo compreender a vontade de Deus. Vamos juntos refletir. Versículos de 15 a 20, capítulo 5 de Efésios. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai, celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar, e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra começa com uma palavra apenas e logo na sequência uma vírgula. Vigiai. Essa talvez seja a grande palavra de ordem sobre a nossa vida de cristão, de filhos de Deus. Vigilância. Estar sempre de olhos abertos, atentos, para compreender o mais próximo possível daquilo que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Precisamos ser vigilantes com as nossas atitudes, com o nosso testemunho de vida. Vigilantes. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta. Nós precisamos pensar muito, irmãos, antes de qualquer ação, antes de qualquer palavra, de qualquer gesto, de qualquer atitude. Vigiar com cuidado sobre a nossa conduta, para que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios. De sábios no sentido de pessoas que antes de qualquer atitude ou decisão pensam duas vezes e perguntam: isso é do agrado do coração de Deus? Isso é da vontade dele? Essa atitude que eu estou tendo agora vai conduzir pessoas a Deus? Vai conduzir a minha alma a Deus? Vigiar é ser mais atento, zeloso, cuidadoso, criterioso. Nós precisamos aprender a trabalhar isso um pouco mais em nossa vida. Ser vigilante em todos os lugares e em todos os aspectos. No local de trabalho, em casa, na igreja, na comunidade, na vizinhança, nós precisamos ser vigilantes. Olhar para a nossa conduta, que seja uma conduta que conduza as pessoas sempre a olhar para nós e através de nós ver a presença de Deus. Que aproveitam ansiosamente o tempo, pois os dias são maus. Os dias não são fáceis.
A luta não é fácil, mas nós somos chamados a testemunhar Deus a todo instante. Como cristãos, ser sinal da presença de Deus onde quer que nós estejamos. E o versículo 17 fala: não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não ser imprudente, ser cauteloso, cuidadoso, refletir, pensar antes de qualquer ação. E em tudo aquilo que acontecer conosco, compreender, ou melhor, procurar compreender qual seja a vontade de Deus. No dia de ontem, meu irmão saindo a trabalho e de repente o carro dele dá um sinal e para de funcionar em plena BR, né, na rodovia. Ele então chama um guincho, traz o veículo até uma oficina e o carro, quando chega na oficina, não apresenta nenhum defeito. Passa no aparelho, não dá nada. E aí ele me liga, né, chateado, perdendo o dia de trabalho. Eu falei: meu irmão, não vamos questionar aquilo que acontece, não. Talvez o que Deus permitiu naquele momento foi que aquele defeito fosse para levar você logo à frente, às vezes, de uma tragédia, de um acidente. Então, em tudo nós precisamos de compreender qual a vontade de Deus, o que Deus quer nos ensinar com aquilo. Interessante que depois ele organizou ali o que tinha que organizar, voltou, pegou a estrada novamente e honrou o compromisso que ele tinha durante todo aquele dia. Ele trabalhou e conseguiu cumprir com a sua obrigação. Já imaginou se ele segue viagem? O que poderia ter acontecido? Então, eu queria convidar você hoje a refletir naquelas coisas que às vezes parece que deu tudo errado no seu dia, na sua vida. Será que ali não tem a vontade de Deus entranhada? Será que Deus não está querendo te ensinar algo, te dar uma lição, um direcionamento, mudar o sentido da sua vida, mudar a trajetória da sua vida, né? Então, quando acontecer algo de bom, reflita: é da vontade de Deus? Quando acontecer algo difícil, complicado, triste, o que Deus quer me ensinar com isso? As coisas não acontecem por acaso. A palavra de Deus fala que tudo concorre para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. Quando eu procuro compreender a vontade de Deus, eu com certeza vivo a vida com mais leveza, com mais serenidade, porque ao invés de me revoltar, de me rebelar, de brigar, de xingar, eu vou compreender que Deus está me ensinando, me protegendo, me guardando. O versículo 18, ele nos chama a atenção de duas coisas. Primeiro, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. Primeiro ponto desse versículo 18, não vos embriagueis. Claro que com vinho, cerveja, cachaça, qualquer coisa. A palavra está dizendo, não vos embriagueis. Ou seja, sobriedade. É o título daqui da Ave Maria, né? Prudência e sobriedade. Nós precisamos ter alguns cuidados em nossa vida. E aqui eu falo para cristãos. O cristão ele tem que olhar, como diz o início da leitura, vigiar e olhar por sua conduta. Cuidado com a embriaguez, independente se é vinho, cerveja, cachaça, o que quer que seja. Cuidado com a embriaguez, porque ela é uma fonte de devassidão. Quantos se perdem, quantos esquecem a sua identidade, a sua origem, quem realmente é. Aí a palavra fala dessa embriaguez causada pelas bebidas, pelo vício, e aí ela vai dizer assim, olha, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos estar o quê? Embriagados do Espírito Santo. Como aconteceu em Pentecostes. Após a vinda do Espírito, muitos dos homens que ali estavam disseram, esse povo está tudo bêbado a essa hora, eles estão embriagados. E eles vão dizer, não estão embriagados. Isso é a ação do Espírito Santo. Essa embriaguez é o que nosso coração realmente necessita. Está completamente tocado, né? Embriagado no sentido de estar completamente tomado pela ação do Espírito Santo. É isso que o nosso coração precisa. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, somos mais prudentes.
buscamos mais a sobriedade da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos. E interessante que Paulo, ele trata aqui da vigilância, ele trata do testemunho de vida, ele fala do de compreender a vontade de Deus, ele fala da embriaguez, cuidado com a embriaguez, que é uma fonte de devassidão. Ele fala também na necessidade de enchermos a nossa vida do Espírito Santo, e ele termina nos 2 últimos versículos nos chamando ao louvor. Olha que interessante, tudo isso em 5 versículos da Sagrada Escritura. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o verdadeiro louvor, o verdadeiro cântico de gratidão, o cântico espiritual, a celebração devida ao coração de Deus, aos louvores do Senhor, só acontece se nós estivermos o quê? Cheios do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, louvamos, bendizemos, glorificamos, somos mais prudentes, somos mais sensatos, somos mais cuidadosos no que diz respeito ao testemunho de vida. Buscamos estar de forma sempre sóbrios, sendo conduzidos pela graça do Espírito Santo. Então nós queremos nesse domingo, dia do Senhor, queremos nos colocar na Tua presença, Deus Pai de bondade, para render a vós o louvor, render a vós a honra e a glória que a vós é devida. Bendizemos a Tua santa presença, pedimos ao Senhor a graça da prudência, da sobriedade, a graça de compreender a vontade de Deus naquilo que acontece no nosso dia a dia, a graça de sermos testemunhas vivas do vosso infinito amor, da vossa misericórdia e da vossa compaixão. Senhor, enchei-nos do Teu Espírito. Queremos sim, Senhor, estar embriagados do Teu Espírito Santo, ter a nossa vida toda tocada e alcançada por Tua graça, porque cheios do Espírito Santo, com muito amor, elevaremos a vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantaremos e celebraremos de todo o coração os louvores do Senhor. Mas para isso, Jesus, enche o nosso coração do Espírito Santo. Dai-nos a graça da vigilância sobre a nossa conduta. Dai-nos a graça, Senhor, da sabedoria, que é também uma graça do Espírito Santo. Dai-nos a graça, Senhor, de sabermos aproveitar bem o tempo que o Senhor nos concede, porque os dias não têm sido fáceis, mas sob a luz do Teu Espírito conseguiremos com certeza escrever a nossa vida de uma forma diferente, conduzida pelo Teu Espírito. Dai-nos, Senhor, a graça da sobriedade, da prudência, da mansidão de coração e do desejo real, constante e verdadeiro de elevar a vós o louvor que o Senhor é digno a todo instante e a todo momento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe essa semana que vem pela frente. Que ela venha cheia da graça, da unção, da bênção e do amor que vem do coração de Deus. Sede santos, como Deus é santo. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.